pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 9 até o versículo 13. É um trecho que continua o trecho anterior, cuja temática é a pedagogia, ou a palavra grega que aparece é paideia, ou paideuo, seja no formato do substantivo, paideia, seja no formato do verbo, paideuo, que significa educação. Basicamente, é o conjunto educacional transmitido, nesse caso aqui, a referência são os pais, ou seja, é a paideia do pai ao educar o seu filho. É o conjunto de informações educacionais para ensinar o filho o caminho correto. O nosso autor utiliza primariamente a referência da pedagogia judaica, pedagogia dos pais aos filhos, judaica antiga, ao citar passagens de Provérbios que mostravam que essa pedagogia judaica antiga utilizava o castigo corporal, a flagelação como forma de inculcar nos filhos o caminho correto. Ou seja, usava-se porque acreditava-se que infligindo dores numa criança, você transformava ela numa pessoa boa. O que sabemos que não funciona desta maneira, ou seja, não é infligindo dores numa pessoa que você a convence a ser uma pessoa boa. A forma melhor e eficaz de se fazer isso é por meio da palavra, do diálogo, da educação racional, da educação convencendo aquela pessoa que o caminho A é melhor que o caminho B. E se a pessoa recusa essa orientação pela palavra, não vai ser trazendo dores a ela que vai convencê-la. Pelo contrário, vai provocar ira, vai provocar raiva. No entanto, a temática do nosso trecho é a tentativa do nosso autor da Carta aos Hebreus de explicar à comunidade dos hebreus para a qual ele se dirige a questão do sofrimento. Se eles estão no caminho do Senhor, se eles estão seguindo o caminho de Jesus, se eles estão guiados por Deus ou dentro da vontade divina, por que eles estavam sofrendo? Este sofrimento é apontado no capítulo 10, a partir do verso 32, em que mostra uma realidade de sofrimentos que esses primeiros leitores ouvintes estavam experimentando. Prisões, perda dos bens, vergonha pública, vários tipos de perseguições e sofrimentos estavam sendo infligidos a eles por causa do caminho de Jesus. E por isso, muitos estavam se afastando do caminho do Senhor. Muitos estavam abandonando a igreja, abandonando o evangelho por causa desses sofrimentos. O autor procura explicar para eles a importância da fé perseverante, o que vai ser indicado no final do capítulo 10, os dois temas que ele vai abordar, perseverança e fé. A fé foi abordada no capítulo 11 e agora no capítulo 12, os três primeiros versículos apontam para o ensino sobre perseverança. Esse ensino sobre perseverança vai chegar a essa relação pedagógica entre os pais e os filhos e entre Deus e os cristãos, com o objetivo de explicar por que eles estão sofrendo. Assim, o nosso autor, a partir do versículo 5 até o versículo 8, no qual tratamos no vídeo anterior, ele utiliza como referência, como exemplo, a pedagogia paternal no mundo judaico antigo, em que os pais infligiam
castigos corporais nos filhos para corrigi-los e mostrar o caminho correto. O nosso autor não está dizendo que este é o modelo correto de se fazer. Ele está utilizando como metáfora, como referência, para explicar a pedagogia divina. E isso fica bastante claro agora no trecho que vamos abordar nesse vídeo, que é o verso 9 em diante. A gente vai observar que o fato dos pais terrenos terem feito essas coisas dessa maneira não significa que estavam corretos ou plenamente dentro da vontade divina. O próprio autor vai dizer que eles faziam isso segundo melhor lhes parecia. Mas Deus faz para proveito, para santidade. E o que Deus faz? Essa é uma questão muito importante para a gente analisar nesse trecho e aproveitar esta oportunidade que o trecho nos oferece para dizer que os sofrimentos que ele se refere eram sofrimentos em decorrência de uma opção de vida igual a de Jesus. E não a todos os sofrimentos. Por exemplo, sofrimentos que são comuns a todos os seres humanos, como, por exemplo, uma doença, ou como uma situação de fome, numa carestia social de determinado lugar ou tempo. Ou seja, há vários sofrimentos que são comuns aos seres humanos. Não importa se são seguidores de Jesus ou não, estão submetidos a vários sofrimentos. Não são esses os sofrimentos que ele está se referindo. Os cristãos hebreus primitivos para os quais ele se dirige, ele destaca que os sofrimentos que eles estavam passando não eram comuns aos demais membros da sociedade em que eles estavam inseridos. Eram sofrimentos e perseguições e prisões e vergonha pública e tendo o espólio dos seus bens por causa da opção de viver uma vida igual a de Jesus. Então são sofrimentos decorrentes de uma escolha de vida igual a de Jesus, na imitação de Jesus. E assim como Jesus escolheu seguir o Pai, fazer a vontade do Pai, ele também sofreu da sua sociedade, dos líderes políticos e religiosos do seu tempo, os sofrimentos. É claro que existe no sofrimento de Jesus a culpa pelos nossos pecados. Não se ignora isso. Mas não foi somente isso. Tanto que os apóstolos também sofreram muito parecidos com Jesus. Ou seja, foram presos, torturados, envergonhados e executados. Estevão foi executado e muitos outros cristãos foram executados, torturados, sofreram coisas terríveis e não fizeram isso por causa dos nossos pecados, mas suportaram isso por causa da escolha de seguir Jesus até a cruz, de seguir o caminho do Senhor. Então, há no sofrimento de Jesus aquilo que cremos, a culpa pelos nossos pecados, mas também há no seu sofrimento a escolha de fazer a vontade de Deus, a escolha de dizer a palavra de Deus, de apontar os erros daquela sociedade em relação à vontade de Deus. E esses chefes religiosos e chefes políticos que estavam juntos, eles se sentiram atingidos com as palavras de Jesus e planejaram a sua execução. Assim também aconteceu com os discípulos de Jesus posteriormente, que continuaram o caminho do Senhor Jesus, foram presos, torturados e ameaçados, dizendo, olha, se vocês não pararem de apresentar Jesus, ou falar de Jesus, ou dizer que ele ressuscitou, vocês também serão presos e executados. Ou seja, então, os sofrimentos que o autor aqui se refere, não se refere a todos os tipos de sofrimentos, mas aqueles específicos que são decorrentes de uma opção, de uma escolha, de um caminho, do caminho igual ao de Jesus. Então ele utiliza o exemplo da pedagogia paternal judaica antiga, que provocava sofrimentos.
nos filhos para transformá-los no caminho correto. Ele usa isso para dizer que assim também os cristãos agora, hebreus, estão sofrendo e Deus não muda, Deus não age, Deus não impede para que eles sejam formados na santidade, na vida igual a de Jesus. Não é que Deus, por iniciativa própria, vai lá e provoca o sofrimento e causa o sofrimento. Ele apresenta o caminho e a escolha do caminho traz o sofrimento como consequência. Não é Deus que matava, né? Não é Deus que matava os cristãos. Não é Deus que dizia, eu vou torturá-los, eu vou tocar no coração da autoridade para torturá-los, eu vou tocar no coração das autoridades para jogá-los nos estádios e serem devorados pelos leões. Ou seja, não é isso. O sofrimento era uma consequência da escolha do caminho do Senhor, no qual Jesus tinha plena consciência, pois ele orou ao Pai dizendo, se for possível, passe de mim este cálice. Ou seja, eu não quero beber este cálice, eu não quero passar por esse sofrimento de morte. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A vontade de Deus é que ele continuasse apresentando a proposta do caminho do Senhor, continuasse denunciando os pecados daqueles líderes. E a consequência seria a prisão, execução e execução. Ele poderia fugir de Jerusalém e parar de falar. Enquanto ele estava na Galiléia, na periferia, poucas vezes ele esteve ameaçado. Agora, quando ele vai para Jerusalém, o centro do poder religioso e político, onde os olhos estão voltados a tudo aquilo que é falado, então ali a situação se agravou. Então é muito importante deixar isso claro. Os sofrimentos aqui, como uma forma de transformação e santificação, se dá como consequência das escolhas do caminho igual a de Jesus. Então ele utilizou a referência pedagógica judaica antiga dos pais para explicar o sofrimento. Ou seja, se vossos pais, que faziam essas coisas terríveis, vocês os respeitavam, vocês se submetiam, porque eles acreditavam estar fazendo a coisa errada, e muito mais agora Deus, que por escolher o caminho do Senhor, vocês estão submetidos a certos sofrimentos para educação. Deus, que é o Senhor de todas as coisas, que realmente sabe o que está fazendo, vocês não vão respeitar, vocês não vão aceitar? Versículo 9 ele diz, ora, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, nossos pais terrenos, que nos corrigiam. A palavra, o verbo é paideu, que nos educavam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos para termos vida, e então viveremos? Ou seja, os sofrimentos que vocês estão suportando é por uma escolha do caminho de Jesus. Deus está no controle de todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas, e ele não se mete para evitar esse sofrimento, ele permite esse sofrimento. Por quê? Porque ele quer que vocês cheguem à vida, tenham vida. E a vida está nas palavras de Jesus e no comportamento de Jesus, no caminho de Jesus, na imitação de Jesus. Aí ele continua usando os pais como referência. Pois eles, os pais terrenos, tendo como referência aqui os pais judaicos antigos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Segundo melhor lhes parecia. Não significa que eles corrigiam dentro do saber divino, da vontade divina, eles estavam sendo executores da vontade divina. Ele diz, eles faziam isso segundo eles achavam que estava certo. Eles faziam isso segundo melhor lhes parecia. Eles achavam
que estava certo. Eles achavam certo fazer isso em determinado momento ou por uma determinada situação. Eles achavam, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, ou seja, entretanto, Deus não é assim igual a eles. Deus, porém, nos disciplina, a palavra aqui é paideia, nos educa para aproveitamento, coisa que nem sempre lá os pais tinham aproveitamento. Muitos pais batiam nos filhos, os filhos continuaram fazendo as coisas erradas e muitos se tornaram criminosos e tendo apanhado. Ou seja, então, bater não é a solução, porque se fosse assim, todos seriam bons. Se uns escolheram um caminho bom e outros escolheram um caminho mau, então o instrumento utilizado não é eficaz. Porque se fosse eficaz, todos escolheriam um caminho bom. Se um escolheu o bom e o outro escolheu o mal, tendo ambos sofrido flagelação ou punição corporal, então outros fatores determinaram isso, não a punição corporal, porque se fosse, todos escolheriam o bom caminho. Com Deus é diferente. Deus, porém, nos corrige, nos disciplina para aproveitamento. A de Deus tem aproveitamento. A dos pais, certamente não. A fim de sermos participantes da sua santidade. Ou seja, é muito diferente. Apesar dele utilizar como referência a educação paternal judaica antiga, que trazia sofrimentos, como uma metáfora, mas ele não está justificando isso. Está dizendo que Deus, então, permite que vocês sofram nas mãos dos homens quando vocês escolhem o caminho de Jesus, para que vocês se tornem santos na escolha do caminho de Jesus. Toda disciplina, toda paideia, toda educação com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Claro, os cristãos hebreus estariam alegres, felizes da vida, sendo perseguidos ou tendo seus bens retirados ou envergonhados publicamente? Claro que não. Talvez eles refletissem, pois será que vale a pena seguir o caminho de Jesus e receber essas questões todas de volta? É claro que na hora é tristeza, é angústia, como ele diz, toda correção, como aquelas que eles sofreram, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, paz e justiça, frutos como consequência. Aqueles sofrimentos que eles sofreram por escolher o caminho de Jesus, produziria neles paz e justiça. Muito diferente dos sofrimentos causados pelos pais nos filhos, que muitas vezes causam raiva, causam ira. Tanto que na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, vai se dizer para os pais não provocarem raiva nos seus filhos, porque provocam. Mas esses sofrimentos que ele está se referindo aqui, que os cristãos hebreus estavam suportando por causa do caminho de Jesus, produz paz, produz justiça. Produz justiça porque eles escolhem o caminho da justiça e por isso sofrem nas mãos dos injustos. Produzem paz no relacionamento com as pessoas, porque aqueles que lhes impetram o sofrimento têm ódio, têm rancor, mas eles têm paz. O ódio deles, que não é revidado, que não é vingado, é demonstração de pacificação e de paz nos relacionamentos. Essa questão do fruto da pacífico vai ficar mais clara no versículo 14, que se refere aos relacionamentos, quando ele vai dizer: seguir a paz com todos e a santificação. Então, a paz com todos vai ficar mais claro no versículo 14. Nos versos 12 e 13, ele retoma a exortação com citações do Antigo Testamento. Por exemplo, no versículo 12, ele está citando Isaías 35, versículo 3. Por isso, restabelecei, o verbo está no imperativo, retomando lá os 3 primeiros versículos do capítulo 12, onde também a exortação é apresentada por imperativos, por verbos no imperativo. Por isso, restabelecei as mãos frouxas, as mãos caídas, o desânimo.
e os joelhos trôpegos, ou seja, eles estão prestes a cair. Cair significa deixar de caminhar, deixar de trilhar o caminho do Senhor. Então levantem as mãos e arrumem a sua caminhada, a sua postura de caminhada, porque os joelhos estão batendo um no outro, vai acabar caindo. Arrumem, porque é esse o caminho que o Senhor propôs. E o versículo 13, outra citação do Antigo Testamento, de Provérbios capítulo 4, verso 26, e fazei, verbo no imperativo, caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ou seja, nesse caminho do Senhor, em que o sofrimento seria uma consequência das escolhas de imitar a Jesus Cristo na mão dos injustos, devemos trilhar caminhos retos, caminhos que sejam proveitosos e ajudar aqueles que estão cambaleando para que sejam curados e permaneçam perseverantes nesse caminho do Senhor, proposto pelo Senhor, e que os sofrimentos eram uma certa consequência dessas escolhas e não uma punição, como se fosse um prazer de Deus ver os cristãos sofrerem, mas era uma consequência das escolhas deles, nossa, de imitar o caminho de Jesus. E assim como Jesus, todos aqueles que vão trilhar o seu caminho até a cruz vão sofrer as mesmas coisas. O próprio Jesus disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se fizeram com o Senhor, farão com o servo. E que o objetivo do nosso autor é trazer essa consolação. Por que vocês estão sofrendo? Vocês estão sofrendo por uma escolha pela justiça. Vocês estão sofrendo por uma escolha da paz. Vocês não se vingam, não há ódio no coração de vocês, e por isso vocês sofrem nas mãos daqueles que odeiam, daqueles que são injustos, porque eles perseguem todo aquele que trilha o caminho igual ao de Jesus. Um abraço.